Especial, um culto de Santa Ceia, onde vamos comemorar a nossa vitória, né? A vitória de Cristo Jesus. E vamos falar disso nessa noite, irmãos, da nossa grande vitória. Você vai abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 7. E vamos meditarmos na palavra do Senhor nessa noite. Quero dar boas-vindas às famílias, os jovens, as crianças, os casais, em nome de Jesus. Amém? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Tivemos um dia abençoado, né? Como Deus é maravilhoso, né? Nos protegeu, nos guardou, e aqui estamos para nos alimentarmos da verdade agora. Mais uma porção da palavra de Deus, né, irmãos? Aleluia. Vamos falar nessa noite, irmãos, dos vitoriosos, né? A visão que o apóstolo João teve dos glorificados, da igreja glorificada já. O capítulo 7, a partir do verso 9, quero ler com vocês. Verso 9, Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, honra, poder, força, seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. É Deus quem lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Grandioso e poderoso Deus, aqui estamos diante de Ti, da Tua palavra. Pedimos, Pai, compreensão, sabedoria, revelação, que o Senhor venha, Senhor, iluminar, dar entendimento a todos nós que estamos aqui, a Tua amada igreja, Senhor, esses que foram comprados e lavados com o sangue de Cristo. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém? E amém, Jesus. Então podem sentar e ouça agora a palavra de Deus. É uma mensagem que fala dos glorificados, dos vitoriosos, né, irmãos? Enfim, uma boa notícia, uma mensagem gloriosa, né? Que vamos falar nesta noite. O apóstolo João foi o que teve a visão do livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse é o livro das revelações. Deus revelou a ele coisas do futuro, coisas que iriam acontecer. Deus arrebatou ele em espírito e levou ele aos céus e mostrou ao apóstolo João coisas extraordinárias. E ele disse ao apóstolo João: escreve
em livro, e João escreveu. E João teve esta experiência com Deus, meus irmãos. Ele viu antecipadamente os glorificados, a igreja gloriosa no céu, com vestiduras brancas e com palmas nas mãos. O que significa isso? Com muita alegria. No céu não é lugar de tristeza. Com muita alegria, com palma nas mãos, não é? Aleluia. Então vamos agora ponto a ponto. E diz assim, verso 9: depois dessas coisas vi uma grande multidão que não se podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Então uma grande multidão que não se podia enumerar, com palmas nas mãos, eram pessoas de todas as tribos, povos, raças e línguas. Que maravilha, irmãos. A igreja do Senhor, ela é composta dessa gente. Amém? Voltando um pouquinho atrás, né, falando do Israel amado e querido de Deus, somente a nação de Israel era a nação eleita, né, a mimosa do Senhor, abençoada por Deus, protegida por Deus. Ai daquele que tocasse no Israel de Deus, né? Então era só Israel que era o bem-aventurado, né, que tinha os olhos de Deus sobre eles. Israel era o povo eleito e escolhido. Mas depois da cruz, depois da vinda de Jesus, irmãos, com a obra dele realizada no Calvário, abriu-se as portas para todas as nações. Todas as nações. Agora todo aquele que vir o Filho e nele crer será salvo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus veio para todas as nações, tribos, raças e línguas. Amém? Então o apóstolo viu uma grande multidão de pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, em pé diante do Cordeiro e vestidos com vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Aleluia. Vestiduras brancas fala da pureza, né? Da santidade, da purificação. Esses que estão diante de Deus são aqueles que foram o quê? Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Ele viu a igreja glorificada, a igreja gloriosa em pé diante de Deus. Amém? E clamavam em grande voz, verso 10, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles estavam, né, radiantes de alegria, felizes, adorando a Deus e proclamando e bendizendo o nome do Senhor. Ao nosso Deus e ao Cordeiro, a Ele pertence a salvação. Aleluia! Louvado seja Deus. E é de se comemorar mesmo, irmãos. A igreja não pode perder a alegria da salvação. Isso é o maior que nós temos. É mais que ser curado, é mais que ser próspero, ser salvo. Nós não podemos perder o brilho da salvação, nós temos que nos alegrar com a salvação. Você tem se alegrado com a salvação? Esse foi o maior presente que Deus lhe deu. A salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Todos os dias eu abro os olhos, eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Amém? E eu agradeço a Deus por tão grande salvação, em nome de Jesus. E esse povo está lá com alegria. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, ante o trono, os anciões, ante o trono, se prostravam sobre o rosto e adoravam a Deus. Aleluia! O nosso Deus, irmãos, é para ser adorado. A igreja precisa adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Não podemos deixar esta chama se apagar na nossa vida. Não podemos deixar que o brilho do Espírito Santo, o Espírito da santidade, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o poderoso Espírito Santo, venha se apagar em nossa vida. E ele pode muito bem se apagar, meus irmãos, quando nós enchemos a nossa vida de coisas,
de ambições, de desejos contrários à vontade de Deus. Nós temos que ter um cuidado com a nossa casa que é o corpo, que é o templo, o que nós colocamos para dentro. Nós temos que colocar coisas boas, coisas que edificam, coisas que glorificam a Deus. Nós temos que estar atentos e vigiando. A chama do Espírito, a glória de Deus não pode apagar da nossa vida. E nós sabemos, irmãos, que as cores e o brilho deste mundo e as fascinações das riquezas podem muito bem ofuscar, apagar esta glória. O Espírito Santo pode baixar a chama poderosa na nossa vida. Então nós temos que cuidar, alimentar-nos com a oração, com o estudo bíblico, com cultos. Amém? Nós não podemos perder esta chama e adorar a Deus e servir a Deus com alegria no nosso coração. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vêm? Quem são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia. Está falando dos salvos, dos remidos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Um cordeiro foi imolado no alto da cruz, para que o sangue dele vertesse, para que os nossos pecados fossem lavados. Para isso foi necessário que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fosse imolado. Hoje é Santa Ceia, vamos falar disso, meus irmãos. É para lá que nós temos que olhar, para o alto da cruz, porque foi lá na cruz que ele, de braços abertos, derramou o seu sangue para purificar as nossas imundícias, a sujeira do nosso pecado. Aleluia. E o texto diz com clareza, irmãos, esses vêm da tribulação, vêm da grande tribulação, e eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Só o sangue de Jesus pode purificar as nossas vidas. Somente o sangue de Jesus, não tem o que o homem faça. Por isso é importante, irmãos, a comunhão, a Santa Ceia. Amém? A fé, a adoração, tudo gira em torno disso. O culto é para Ele, a glória é para Ele. Nós nos reunimos aqui para glorificar a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão nós estaríamos perdidos para sempre. Essa é a ideia. Por que nós viemos à igreja? Por que nós buscamos ao Senhor e nos reunimos? É por causa dEle. Nós compreendemos, o Espírito Santo abriu os nossos olhos, abriu o nosso entendimento, fez-nos ver quem nós éramos e agora quem somos, né? E a gigantesca obra do Senhor, o seu tamanho sofrimento naquela cruz, para nos remir, para nos reconciliar, para tirar de sobre nós a ira de Deus. Então o sacrifício de Jesus não é pouca coisa, não. Nós temos que nos alegrar, irmãos, nós temos que vibrar. Não temos que chorar, não. Não temos que chorar com a morte de Jesus. Nós temos que nos alegrar, porque a morte dele, irmãos, resultou em vida para todos nós. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida que ele nos deu. Ele disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se o grão de trigo morrer, vai produzir outros trigos. Nós somos o que? O fruto da morte de Jesus. Aleluia! O fruto da dolorosa morte de Cristo Jesus. E nós fomos lavados, alvejados no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o texto diz no verso 15: razão porque se acham diante do trono e servem a Deus de dia e de noite no santuário, aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o tabernáculo. Esta é a razão, irmão. Só tem uma razão para estarmos diante de Deus. É por causa do sangue do Cordeiro. Não é por causa das nossas preces,
Não é por causa das nossas orações, nem por causa dos nossos esforços, por causa do nosso jejum, porque eu li a Bíblia, eu me consagrei. Não, Deus não nos recebe por causa disso. Deus nos recebe, Deus nos ouve, Deus nos acolhe, Deus nos salva, Deus nos justifica, Deus nos cura por causa do sangue do Cordeiro. Por isso você deve dizer como eu: a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor no céu, na terra, deve ser adorado o nome santo de Jesus. Essa é a doutrina bíblica verdadeira. Aleluia! Razão porque nós nos encontramos diante de Deus. Por quê? Por causa do sangue, por causa do sacrifício. Se não tem aquele sacrifício, irmão, sabe o que teria acontecido? As portas do céu ainda estariam fechadas. Porque foi o sangue de Jesus, quando verteu naquela cruz, que rompeu o véu da separação. O homem, Adão, quando lá no Éden caiu em pecado, levantou-se um grande muro, uma grande cortina, e separou o homem de Deus. O pecado separou o homem de Deus. O homem não tinha acesso a Deus, estava separado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo. O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo com um amor tão pleno, que enviou o seu Filho para rasgar essa cortina, para abrir o véu, amém? Aquela parede que nos separava, para nós entrarmos novamente na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho. Aleluia, aleluia. Adão fechou o caminho, mas o segundo Adão, que é Jesus, abriu um novo caminho, e nós temos acesso por meio dele. Irmãos, isso é uma doutrina sagrada, guarde isso, não abra mão disso. Vai vir os falsos mestres tentar tirar isso de você. Não deixe. Há um só caminho, uma só fé, um só batismo e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Somente através de Jesus nós temos acesso no Santo dos Santos. Amém? Nós não precisamos de um sumo sacerdote como na antiga aliança. A antiga aliança tinha um sumo sacerdote que intercedia pelo povo. Entrava no Santo do Santo, que era um lugar sagrado, onde estava a Arca da Aliança, com o sangue de um bode ou de uma bezerra, para oferecer pelos pecados. Ano a ano ele fazia isso, repetia todos os anos. Está lá em Hebreus capítulo 10, se você quiser ler. Era repetitivo, mas aquele sangue daquela bezerra não removia pecado, nunca. Somente o sangue de Cristo faz isso. Então Jesus, ele entra no Santo dos Santos figuradamente, que é o céu, né, com o seu sangue precioso, e se assenta à direita do Pai, como único e definitivo, e o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Amém? Então nós não temos que buscar bênçãos por meio de sacerdotes, homens, de pessoas. Isso não existe mais. Isso era da antiga aliança, tempo da lei de Moisés. Agora nós estamos na época da graça, na era da graça. Jesus, com o seu sangue, com o seu corpo ofertado pelo pecado, ele fez a expiação dos nossos pecados de uma vez por todas, para sempre. Com uma oferta ele aperfeiçoou para sempre. Não há necessidade mais de sacrifício pelo pecado. Agora o homem, ele é totalmente justificado gratuitamente por meio da fé. Por meio da fé. Não é por sacrifício, não é por obra. É por fé. Se o homem crê que Jesus veio a este mundo, morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a sua justificação, ele está salvo. Nós só precisamos crer. Não precisamos fazer força nenhuma. Mas nós temos aí, irmãos, uma gama de portas abertas,
de religião ensinando uma outra doutrina, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, se você não fizer, se você não se esforçar, se você não pagar com dinheiro, Deus não te aceita, Deus não te abençoa. É mentira. Isso é doutrina de demônio, falso profeta. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. De graça, mediante a fé no Filho de Deus. Simples assim. Mas o falso profeta, irmãos, ele faz de tudo para colocar coisa na sua cabeça, para confundir, entendeu? Mas a Bíblia diz que nós não temos que dar ouvidos, nós temos que permanecer na verdade. Uma vez que a verdade nos libertou, que é Jesus, permanecemos na liberdade e na verdade, que é Jesus. Não abrimos mão. O sacrifício último e definitivo já foi feito, o preço já foi pago. Eu não devo mais nada, você não deve mais nada. Você tem agora direito legal, através de Jesus, para entrar aonde você não podia, que era na presença de Deus, porque havia uma cortina, havia uma separação. Mas quando Jesus no alto da cruz bradou, dizendo: Pai, está consumada a obra, o véu do santuário lá em Jerusalém se rasgou de alto a baixo. Amém? E era o símbolo da separação. Então, quando se abriu aquele símbolo, o que a Escritura está dizendo? Não há mais separação. O caminho está aberto. Agora vocês têm acesso à presença de Deus. Vocês podem ir. Amém? Jesus disse: em meu nome, vão em meu nome, peça tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai o fará. Mas peça com fé. Vai em meu nome, que o meu nome é a garantia, e Deus, o Pai, só vai lhe atender, só vai lhe abençoar, se você for no meu nome. Entendeu, irmãos? Essa é a sã doutrina, esta é a verdade sagrada. Se você invocar o nome de Maria, Deus não te atende. O nome de Paulo, muito menos, porque são pessoas mortais, morreram, careceram da salvação como nós. Paulo, Maria, todos dependeram da fé para a salvação. Foram salvos, né? Mas Jesus é o Deus que se fez homem, amém? Que veio, encarnou, se fez homem, veio para salvar os pecadores. Então, com o seu sangue, ele nos limpou, ele nos purificou. E esta é a razão pela qual nós nos encontramos na presença de Deus. Você tem dúvida que está na presença de Deus ou não? Eu não tenho dúvida nenhuma. Deus é espírito e verdade, ele está aqui. Amém? A presença dele está aqui. Por isso eu tenho que dar o meu culto com muita seriedade, com muito temor, com muito respeito, porque Deus está aqui nessa sala. Deus está aqui e ele está recebendo o seu culto, a sua adoração, a sua reverência, o seu temor. Por isso que a gente pede, irmãos, tenham reverência, tenham temor. Deus está aqui. Então nós temos que ter essa consciência. Então, esta é a boa notícia do Evangelho, irmãos, a melhor notícia, né? A obra de Cristo, o sangue dele nos purificou de todo o pecado e nos deu acesso à presença de Deus. E a razão pela qual nós estamos diante do Senhor. Aqui um pouquinho para frente, no capítulo 12, nos diz praticamente a mesma coisa. Nos fala da nossa vitória por causa do sangue. Capítulo 12, verso 11, diz assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face de morte não amaram suas próprias vidas. Festejais os céus e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então eles venceram. Eles quem? Os salvos, a igreja. Por causa de quê? Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Foi o que nos deu a vitória, irmãos. O que abriu o caminho, o que pagou a nossa dívida. Nós estamos quites com Deus. A igreja precisa saber disso. Nós não devemos nada. Amém? Por quê? Porque foi expulso o nosso acusador. O diabo é adversário. Satanás, acusador. Olha aqui, ó.
o verso 9 do capítulo 12. O que diz aí? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E então ouve-se grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusava dia e noite diante de Deus. Amém, irmãos? Lá no Antigo Testamento, nós temos aquela passagem que a obreira Celita pregou ontem, né? Jó. Satanás, ele subia até a presença de Deus e acusava, né? Ele tinha acesso à presença de Deus. Mas depois que Jesus veio, ele foi expulso. Ele foi expulso. A Bíblia está dizendo, foi expulso o acusador dos nossos irmãos que nos acusava dia e noite. Por que ele foi expulso? Porque ele não pode mais nos acusar. Vai acusar quem não deve nada? Como Satanás vai acusar, não é? Se ele não tem mais o que acusar. Os nossos pecados, nossa dívida foi paga por Cristo Jesus. Então foi expulso. Até tem uns teólogos que associam esta mensagem aqui com o Salmo 24. Sabe o que diz no Salmo 24? Diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Então muitos teólogos entendem que quando Jesus ressuscitou, né? Tirou um período aqui na terra, e no tempo de subir ao céu, ele foi ao céu, cumpriu-se o Salmo 24. Os portais eternos se abriram para que entrasse quem? O Rei da Glória. O Cristo glorificado, o Cristo ressurreto. E ele foi para a glória, e a Bíblia diz que ele sentou à direita do Pai para interceder por nós. Sumo sacerdote, eterno e perpétuo. Quando Jesus subiu ao céu, foi expulso o acusador. Entendeu? Então não se achou lugar mais para ele. O lugar de Satanás é aonde? Aqui na terra. Olha o que nós lemos. Aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Satanás foi jogado para a terra. Agora ele não pode acusar a igreja, os filhos de Deus, lá no céu, diante de Deus. Mas ele pode fazer o quê? Atacar nossa mente. Lembra que eu falei aqui ontem? É aqui agora que ele vem acusar. Entendeu? Agora ele não acusa mais diante de Deus, ele acusa na mente. Ele vem dizer, não, porque tu é um falso, porque tu é mentiroso, tu não é filho de Deus coisa nenhuma. Olha o teu comportamento, olha o jeito que tu anda. Tu é um falso, tu não é nada. É aqui que ele acusa. Por isso que nós temos que ter o quê? O escudo da fé, irmãos, para nos proteger das mentiras e das setas do diabo. Ele sempre vai insistir, mas ele não tem poder mais. Por quê? Porque Jesus venceu e expulsou o acusador. Ele não pode nos acusar diante de Deus. Por quê? Porque Jesus está lá como garantia, e ele vai dizer, por esse pecado eu derramei meu sangue. Por esse erro eu derramei meu sangue. Jesus derramou o seu sangue para nos justificar e para perdoar os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Porque o sangue de Jesus tem esse poder. Ele nos liberta do passado, do presente e do futuro. Por isso que aquele que está em Cristo, irmãos, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Para ele não tem condenação. Por que não tem condenação? Porque ele foi liberto. Toda a condenação que estava sobre ele caiu sobre Jesus. Entendeu? Então Jesus assumiu o nosso lugar. E ele pagou a nossa dívida e nós estamos livres. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Eu deixei para trás aqui esse versículo 14, que eu quero entrar num assunto com vocês muito importante. O verso 14 do capítulo 7. Diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então João perguntou para um ancião, quem são esses que vêm aí?
né, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro? E ele diz, não sei. Aí o anjo responde, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Eu sei que tem alguns aqui que acreditam, talvez numa outra teologia, né, que não vão passar pela grande tribulação. Mas eu sinto muito em desagradar vocês. O texto diz que eles vieram da grande tribulação. Tem muitos que acreditam, como eu acreditei, eu acreditava no arrebatamento secreto. Naquele filme, sabe aquele filme Os Deixados para Trás? Muita gente acredita no que aquele filme mostra. Que vai desaparecer pessoas, vai ficar só as roupinhas, né? Os aviões vão cair, os trens vão se desgovernar. Isso é uma ideia do arrebatamento secreto. É uma ideia que Deus vai tirar a igreja antes da grande tribulação, antes que o anticristo venha. Mas não é o que o texto diz. O anjo está dizendo aqui, quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. Então a Bíblia diz que a igreja passou pela grande tribulação. Então, eu quero dizer isso, por quê? Porque vocês precisam se preparar para a grande tribulação. A igreja não vai ser arrebatada antes. A igreja vai estar aqui quando o anticristo passar a reinar. E esta é uma confirmação que nos dá muito clara o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses. Amém? Quero ler com vocês. Tessalonicenses. Colossenses, Tessalonicenses. É a segunda carta, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Só para dar margem, né, e confirmar o que eu estou falando aqui, irmãos. O que eu estou ensinando aqui são doutrinas bíblicas, nada da minha cabeça, tá? Vamos lá. Capítulo 2, de segunda aos Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então ele está dizendo, mandando essa carta para a igreja. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando ser como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu vos costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Então Paulo está mandando essa carta à igreja aos Tessalonicenses, dizendo, olha, a vinda do Senhor Jesus Cristo não vai acontecer sem que primeiro se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual vai se levantar contra tudo que é objeto de culto. Então ele está dizendo, de maneira nenhuma isso vai acontecer. A igreja não vai ser arrebatada. O anticristo vai reinar e a igreja vai estar aqui na terra. Amém? Então primeiro tem que vir a apostasia. E a gente já está vivendo esses dias, irmãos. O que é apostasia? É o abandono da fé. Tem muitos aí que já estão abandonando a fé, deixando de crer em Jesus. Isso é apostatar, abandonar a fé. Primeiro, a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, o grandão, né? O grandão. Tem muito anticristo por aí. Porque tudo que é antibíblico, né? Tudo que é heresia é anticristo. Mas o grandão, aquele que vai se levantar contra a igreja, ele vai aparecer. E a igreja vai estar aonde? Aqui na terra. Amém? Vamos continuar lendo para você entender. Capítulo 7, verso 7.
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, ele está dizendo já opera, e opera mesmo, né? Somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o homem da iniquidade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Pronto, está bem claro. Está muito claro. A Bíblia diz, irmãos, que este anticristo, a Bíblia diz que Jesus vai vir, não é? Vai matar ele com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua vinda. Jesus vai vir para buscar o quê? A igreja. A igreja está onde? No céu ou na terra? A igreja está na terra, está aqui. Nos dias do homem da iniquidade. A igreja vai estar aqui. Pode que a gente pegue, pode que não pegue, né? Pode que seja daqui uns 50 anos. A gente não sabe, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que estar preparado. Amém? Para grande perseguição. Então Jesus vai vir e vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, vai destruir com a manifestação da sua vinda, tá? E ele vai arrebatar a sua igreja, e a igreja vai estar, né, na novos céus e nova terra prometida pelo Senhor. Isso que nos conforta e nos consola, tá? E o que nós precisamos é estar preparados, irmãos, tá? Não podemos pensar que não vamos ter dificuldades e lutas, porque o cristão desde sempre, né? Desde a igreja primitiva, sempre foi atribulado, sempre passou por tribulação. A verdade é que a igreja, ela viveu o período todo, desde do que abriu a igreja, desde que nasceu a igreja, ela viveu debaixo de tribulação. Por quê? Porque a igreja é do Senhor e o mundo jaz no maligno. Nós estamos num lugar onde podemos dizer, uma terra desconhecida, estamos aqui de passagem, somos peregrinos, não pertencemos a este mundo, e o mundo ama o que é dele, né? Por isso somos maltratados, por isso não somos bem aceitos, e vocês veem toda essa perseguição na mídia, nas autoridades, né, contra o evangelho, né? Contra a palavra de Deus. Esses são os anticristos, né? Esses são os anticristos. Mas o grandão mesmo, aquele que vai se opor contra a igreja, exigir adoração da igreja, esse vai aparecer. Não sei quando, não sei que dia, mas ele vai se levantar e ele vai se opor. Então será um tempo de grande tribulação. E lá aqui no capítulo 7, a pergunta é, né? Quem são esses que vêm de vestiduras brancas? E quem são e de onde vieram? Eles vieram da grande tribulação. Então, a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas a boa notícia é, irmãos, que a igreja está aqui. A igreja está no céu. A igreja venceu por causa do sangue do Cordeiro. A igreja sempre venceu toda e qualquer perseguição. Venceu por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. É por isso que nós vamos vencer todos os anticristos que vierem, e o anticristo escatológico também vamos vencer. Porque se Deus capacitou a igreja primitiva, vai capacitar essa igreja fiel que está aqui na terra. E nós vamos estar para sempre com o Senhor, que é o nosso objetivo, né? Esse é a última parada, vamos dizer assim, né? O desembarque final da nossa jornada, que é botar os pés na Nova Jerusalém, a cidade santa do Senhor. Tá, meus irmãos? Então, se você tinha a ideia de se escapar, né, do arrebatamento secreto, eu acho que você vai ter que vir para esse lado aqui, né, para o lado das Escrituras. Deus não vai poupar a igreja, não. A igreja vai estar aqui, mas também vai estar com você, lhe apoiando, lhe dando força, lhe dando fé, tudo que for preciso para vencer o adversário e o anticristo e o que for, né? Deus vai estar conosco. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Agora vamos à Santa Ceia do Senhor. Os irmãos que estão em comunhão vão participar da Ceia do Senhor. Tá? O pastor Telmo e a obreira Celita vai fazer a distribuição, né? Então,
Os irmãos que estão em comunhão vão pegar o pão e aguardar até que